Acordei diferente, viu, João Marcos? É uma coisa assim impressionante. A gente acordou mesmo com uma vibração desde ontem à noite, uma vibração de profunda alegria. Parecia criança quando vê doce. E a presença, né, dos amigos queridos que nos acompanham do além, tantas emoções, tantas recordações. E hoje, embora a casa de Chico já esteja aberta há alguns meses, mas com visitação programada, né, marcada com o Eugênio, hoje nós também estamos retomando as reuniões públicas, que a partir de hoje estaremos aqui todas as semanas. Então estamos dando esse aviso oficial, recebendo todos os amigos, com muita alegria, com muita emoção. E eu antes de tecer aqui algumas considerações, eu gostaria de pedir à nossa Naninha que faça a prece inicial em nome de todos nós. Vem cá, Naninha, senta aqui comigo. Amado Mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas de nossas vidas, neste momento, Senhor, nós elevamos a Ti, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus nosso Pai, toda a nossa emoção, todo o nosso contentamento por estarmos novamente em nossa casa, a casa de Chico Xavier. Graças nós nos damos, Senhor, porque conseguimos passar todo o período de dificuldades com serenidade, com paciência, com tolerância, e aqui estamos, Senhor, aguardando como sempre a Tua misericórdia em nosso favor, em favor de todos aqueles que aqui se encontram e em favor de toda a humanidade que passa por momentos difíceis, de lutas árduas. Enfim, Mestre, protegei o nosso país, protegei o planeta Terra, para que o homem possa compreender a grandeza da paz e que possa fazer com que a paz brilhe em seus corações, em seus atos, em suas ações. Assim sendo, Mestre amado, iniciamos hoje com muita alegria no coração, com toda a felicidade que podemos sentir. Iniciamos o culto nesta casa de Chico Xavier, com a presença de nossos amigos espirituais, de nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas, e a Chico Xavier, o nosso muito obrigado, Chico, por tudo, pelo teu carinho, pela tua luz, pelos teus livros que abrem novas fontes de sabedoria para todos nós. Obrigado, Chico, mais uma vez. Assim sendo, iniciamos o culto desta noite. Graças a Deus. Bom, nós temos aqui, em nome da Casa de Chico Xavier, em nome da Vinha de Luz Editora, um agradecimento profundo, uma gratidão profunda ao nosso querido João Marcos Veguelin, que aqui está presente, um pesquisador de mão cheia, lá do Rio de Janeiro, e graças a ele, nós já resgatamos aí 7 obras históricas, 6 pela Vinha de Luz e uma antes, né, editada pelo Leon Denis. Obras históricas do princípio do Espiritismo no Rio de Janeiro, do princípio da mediunidade de Chico Xavier, quando Chico Xavier não era nem conhecido, quando ele não tinha ainda publicado os seus primeiros livros. A maioria das mensagens são mensagens anteriores à fase em que ele se torna conhecido. E o João é aquele pesquisador que vai na Biblioteca Nacional, que teve o cuidado de folhear
todos os jornais, todas as revistas, página a página, né? Buscando, vejam bem, pensem bem, o trabalho que isso dá, buscando mensagens de Chico Xavier, que estavam publicadas naquela ocasião, na década de 20, na década de 30 e 40, mas que não foram, por alguma razão, convertidas em livros. Ele fez isso no jornal Aurora, ele fez isso com o Jornal das Moças, ele fez isso com o Reformador, e todos os outros jornais, que também contou com a assistência das portuguesas Maria José Cunha e Noêmia Maria José de Lisboa, que ajudaram também, no caso, a pesquisa dos periódicos lá de Lisboa, porque o Chico, por incrível que pareça, já publicava suas mensagens lá em Lisboa, antes mesmo de ser conhecido como médium que todos nós amamos. Então, nossos parabéns, João Marcos, por esse 6º livro pela Vinha de Luz Editora. É um resgate que nos honra muito. Este livro não foi um livro fácil, né? Diferente, aliás, nenhum deles foi fácil, porque todos têm obstáculos, às vezes considerados intransponíveis. Mas eu considero um livro como sendo uma gestação. Normalmente uma gestação dura 9 meses. O livro também é assim. Normalmente cada livro, para ser gestado, dura 9 meses. Só que esse durou mais de 9 anos, né? Só para vocês terem ideia, o Carlos Bacelli escreveu o prefácio desse livro em 2014. Vejam bem, nós estamos em 2022. Mas por que isso? Eu vou contar brevemente, porque pelas descobertas que o João Marcos fez, especialmente com os periódicos de Lisboa, nós acabamos descobrindo uma curiosidade sobre Chico Xavier, que é a questão dele ser um charadista, que na época era muito comum e muito valorizado. Ou seja, ele, com 17 anos de idade, já era considerado um gênio charadista. Ele propunha charadas e ele também desvendava charadas pelos jornais. E isso tudo o livro do João Marcos vai contar, o Cândida Missão vai contar, mostrando o gênio, né, que já estava ali encarnado, jovenzinho aqui em Pedro Leopoldo, e que em breve começaria uma missão que haveria de mudar o mundo, como tem mudado o mundo. E este é o livro de número 537. Nós fizemos questão na Vinha de Luz e na Casa de Chico Xavier de conferir todos os livros novamente este ano, para chegarmos no número correto. E a Célia Maria de Oliveira Soares, que é a nossa coordenadora editorial, fez esse pente fino e chegamos nessa conclusão que este é o livro de Chico Xavier de número 537 a ser publicado de sua Lavra Mediúnica. Veja bem, a maior obra em língua portuguesa da história da humanidade. Se formos considerar por quantidade de livros, ele só é superado por 2 outros, um russo e um árabe. Mas ambos só escreveram sobre um assunto, que é poesia. E Chico Xavier escreveu, naturalmente, mediunicamente, por todos os assuntos, né? Vamos encontrar na obra dele obra poética, vamos encontrar romances épicos, como os romances de Emmanuel, vamos encontrar ensaios doutrinários de Emmanuel e de André Luiz, vamos encontrar ensaios evangélicos de Emmanuel, começados com Caminho, Verdade e Vida, vamos encontrar um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, a influência dos espíritos em nossa vida e a vida espiritual, que é um tratado científico que nós podemos considerar da ciência espírita, que é a obra de André Luiz. Vamos encontrar também as mensagens dos chamados espíritos comuns, os espíritos como nós, que desencarnaram e vieram, através da mediunidade de Chico Xavier, consolar os seus entes queridos, tanto aqui em Pedro Leopoldo, quanto em Uberaba, em milhares e milhares de mensagens.
Alguns biógrafos falam que o Chico começou esse trabalho em Uberaba. Não, o Chico começou esse trabalho aqui em Pedro Leopoldo, né? Nós temos uma tia, minha tataravó, tia bisavó dela, da Naninha, que é a tia Margarida, que desencarnou em 1915 e em 1927 estava escrevendo para a família aqui em Pedro Leopoldo, dirigindo mensagens aos Machado. Temos o exemplo do Neio Lúcio, né, o professor Arthur Joviano, a partir de 1935, na Fazenda Modelo, dirigindo-se aos familiares, consolando os familiares, Dr. Rômulo, Dona Maria e os netos. Então, uma tarefa que durou 75 anos de renúncia, de devotamento, de amor ao próximo, uma tarefa que não tem igual na história da humanidade, um fenômeno humano sem precedentes, porque Chico Xavier recebia a todos com a maior fraternidade, a maior alegria, sem qualquer tipo de barreira, católicos, judeus, protestantes, ateus, espíritas. Aliás, espíritas eram a minoria, né, John? A minoria que ia a Uberaba eram espíritas. A grande maioria nem conhecia o que era a doutrina espírita. E foram todos consolados pelo trabalho dele. Sem contar, naturalmente, o fenômeno de caridade que ele começou a trabalhar aqui em Pedro Leopoldo, influenciado pela Rainha Santa Isabel de Aragão, o espírito da nossa querida veneranda, a partir de 10 de julho de 1927. Agora, por que a data de hoje? 7 de maio. Nós escolhemos essa data, eu, João Marcos, pessoal aqui da casa, porque há exatamente 95 anos atrás, em 7 de maio de 1927, Chico Xavier recebia, junto com seu pai e suas irmãs, na sua casa, onde hoje é o Centro Espírita Luiz Gonzaga, um casal espírita de Belo Horizonte, Dona Carmen Pena Perácio e o senhor Hermínio José Perácio, espíritas já de muito tempo, trabalhadores que tinham grande influência no movimento espírita em Belo Horizonte, tinham grande amizade com o médium Pascoal Comanducci de Corinto, e que trabalhava também em Belo Horizonte, e que vieram aqui socorrer Dona Tiquinha, a irmã de Chico Xavier, que estava passando por problemas de obsessão espiritual. E nessa noite de 7 de maio de 1927, foi feita então a primeira reunião espírita, com a presença de Chico Xavier nesta vida, com 17 aninhos de idade, né? Um jovenzinho de 17 anos de idade. E nesta reunião, Chico Xavier atuou como médium de esclarecimento e conversa, como doutrinador dos espíritos obsessores de sua irmã, enquanto a Dona Carmen Pena Perácio fazia a transmissão do passe e das forças fluídicas, socorrendo Dona Tiquinha, e o marido dela, José Hermínio Perácio, fazia a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pediu ao Chico, em nome dos espíritos, converse, você está vendo os espíritos, converse com eles. E assim ele nos contou que ele começou então a falar com os espíritos obsessores da irmã sobre o Evangelho de Jesus, sobre a paciência, sobre o perdão. Então a primeira tarefa mediúnica de Chico Xavier na Terra, na sua segunda oportunidade, né? Ele como Kardec reencarnado, começa na desobsessão da própria irmã. E pouco mais de 2 meses depois, no dia 8 de julho, aliás, um pouco antes, no dia 24 de junho, ele funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E no dia 8 de julho de 1927, ele recebe a primeira mensagem psicografada, assinada por um espírito amigo. 21? Como? 21 de junho. 21 de junho é o Luiz Gonzaga? Isso.
21 de junho, e no dia 7 de julho, a primeira mensagem assinada, uma mensagem com 17 páginas, assinada por um espírito amigo. E aí começa, 2 dias depois, Isabel de Aragão, dia 10 de julho, aparece para ele, convocando-o para a caridade. De lá para cá foram 75 anos de dedicação absoluta à causa do Evangelho redivivo pela doutrina espírita e também à caridade simples, despretensiosa, pura, abraçando os irmãos de todas as crenças, de todas as procedências, com a maior amor, maior caridade, e nós todos, nós podemos nos considerar como assistidos dele, né, John? Né, Dani? Todos nós, aqui em Pedro Leopoldo, em Uberaba, no Rio, os casos se multiplicam. Cada vez que a gente viaja, que a gente conhece alguém que conheceu o Chico, a gente descobre um caso novo. Eu estive agora fazendo palestras em Portugal. Para surpresa minha, eu pego o Uber. O Uber era brasileiro, né? Aí a conversa vai, a conversa vem. Eu pergunto quantos anos ele está ali, se ele está gostando e tal. Aí ele vira assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou muito católico, tudo. O senhor é católico? Não, eu sou espírita. Ah, o senhor é espírita? Então, olha que coisa interessante. Eu tenho um caso para lhe contar da minha tia. A minha tia era protestante. Protestante assim, radical mesmo. E ela perdeu o filho querido, o filho amado, desencarnou. Quer dizer, ele falou a palavra morte, né? Desencarnado é espírito que fala. Então, ela morreu, o filho dela. E o que aconteceu? Ela entrou em depressão. Ela deixou de ir à igreja, ela ficou trancada em casa, não deu as coisas do filho, não mexeu nas coisas do filho, ficou com tudo dele reservado no seu quarto, quase separou-se do marido por causa dessa tristeza profunda. Aí voltou à igreja, mas ela só saía de casa para ir ao templo protestante orar e voltava para casa. Aí alguém falou com ela assim, por que a senhora não escreve para Chico Xavier? Acho que é em Uberaba, nessa época ele já morava em Uberaba. Por que a senhora não escreve? E ela escreveu uma carta ao Chico. Passado algum tempo, ele me conta, o Chico manda a mensagem do filho para a mãe. O Chico recebe a mensagem lá em Uberaba e manda pelo correio a mensagem para a mãe. E fala com ela, mãe, você está vendo essa roseira que eu plantei e você chora, ajoelha e chora ao pé da roseira todo dia? Você sabe por que ela está seca? Por causa da sua tristeza, mãe. Saia dessa tristeza, porque eu estou vivo, e eu estou muito bem vivo na vida espiritual. Então eu peço à senhora que chame meu pai e ore com ele nessa roseira para que ela volte a brilhar. E quem sabe você se unem novamente no mesmo amor, na mesma confiança, e passem a se alegrar, não mais chorar a minha ausência, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E assim fez, ela fez isso. Ela chamou o marido, eles oraram ao pé dessa roseira, e disse-me o rapaz que todos os detalhes que o menino deu na carta psicografada pelo Chico coincidiram exatamente com a verdade. Os detalhes familiares, os detalhes de apelidos, de nomes de parentes mortos que haviam desencarnado, né? Então veja bem, aí o rapaz fala assim, embora eu seja de outra religião, eu sou apaixonado pelo Chico Xavier. Não é? Olha, lá em Lisboa eu fui ter notícia de Chico Xavier. Então é sempre assim, viu gente? É sempre uma surpresa. E o João Marcos está aqui para nos falar das surpresas que ele descobriu nesse livro maravilhoso. Deixa eu mostrar o livro, que é o Cândida Missão, que a Vinha de Luz Editora tem a alegria de trazer ao lume para vocês. Com a palavra, João Marcos Veguelin.
Bom, eu vou ficar sentado aqui, eu não sou palestrante e tudo, vou falar sobre o livro. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Geraldinho, nós temos uma caravana de Santos, uma cidade que a gente gosta tanto, que a gente participou no Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier, né? Foi um encontro maravilhoso, memorável. E hoje é um dia muito importante. Cada dia que a gente está lançando um livro de Chico Xavier é um grande dia, porque a gente está... Esses livros têm muito ensinamento, confortam a gente, trazem uma série de ensinamentos para a nossa vida. Muitas pessoas que estão deprimidas se utilizam desses livros. Pessoas que estão sem saber o que fazer da vida também, querendo um norte, também estudam os livros. Então isso é muito importante poder ler esses livros e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer ao Geraldinho, a todas as pessoas da linha de Luz Editora, porque é uma editora que tem muito capricho e muito rigor para fazer as obras. E isso é muito, muito importante, porque a gente tem um trabalho muito grande para fazer isso, e para nós até uma vírgula é muito importante. A gente faz rigorosamente o que foi psicografado. E esses livros também, depois a gente faz uma outra pesquisa também. Vocês vão ver que os livros da Linha de Luz Editora também tem uma série de notas. Então, esse livro tem até muito mais notas ainda, porque foi feita uma pesquisa, como ele falou, com essas duas irmãs lá de Portugal, que acrescentou também muito material, muitos detalhes também. Tem a questão do charadismo, muitas informações sobre o almanaque de lembranças luso-brasileira. Assim. Então, deixa eu passar aqui. Então, e hoje também é sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, né? Essa casa onde Chico morou durante 10 anos. Como eu estava pensando, né? Muitas casas no Brasil utilizam o nome Casa de Chico Xavier. Mas Casa de Chico Xavier de verdade é só essa casa aqui, onde ele morou 10 anos, e a casa lá de Uberaba, que também é um memorial, não é? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. A gente fica imaginando que algumas obras podem ter sido produzidas aqui, muito embora a maior parte das psicografias que ele fazia era no Luiz Gonzaga e na Fazenda Modelo, com certeza muita coisa. Eu comecei a pesquisar a partir do início da mediunidade dele, mas as mensagens só apareceram bem depois. Então, vocês imaginam o trabalho que deu. Até 1933 a gente foi pegando todo o material que a gente encontrou, né? Então, esse livro aqui tem as primeiras mensagens que Chico Xavier publicou na vida. E eu posso afirmar com certeza que tem a primeira mensagem que ele publicou na vida, que se chama Exultemos, que ele publicou quando ele tinha 1 ano e 1 semana de mediunidade. Ele publicou no jornal Aurora. Então, esses 2 livros foram publicados no jornal Aurora do Rio de Janeiro, de Inácio Bittencourt, um jornal de excepcional tiragem. Chegou a tirar uns 40 mil exemplares. Um jornal que era quinzenal e era espírita. Certo? Esse jornal foi muito importante, porque foi através deste jornal que o Manuel Quintão, da Federação Espírita Brasileira, conheceu o trabalho de Chico Xavier, e a partir de 1930, mais ou menos, ele começou a publicar algumas poesias, alguns poemas no Reformador. Então, esse livro aqui foi publicado em 2014, é uma coletânea das mensagens de Chico Xavier dos livros da Linha de Luz Editora. E a partir de 2014 nós começamos a fazer uma coletânea
aí novamente, checando todos os exemplares do Reformador, né? O Reformador desde 1930, pesquisando todos os reformadores e localizando quais eram as mensagens que nunca tinham sido publicadas em livro. Isso deu muito trabalho nisso, vocês podem imaginar, né? Porque você imagina, o Reformador, cada exemplar do Reformador tem naquela época tinha umas 15, 20 mensagens de Chico. Vai multiplicar isso por 12, né? E multiplicar isso por 40, 50 anos para ver quantas mensagens. E depois ainda tem que ver se alguma delas foi publicada em livro. Então, é um trabalho exaustivo. Então, a primeira parte das mensagens do Reformador foram publicadas num livro, Palavras Sublimes, que é um livro muito profundo. Tem mensagens, inclusive, do Espírito de Bittencourt Sampaio, que é de extrema elevação, e tem muitas mensagens também sobre transição planetária e tudo. E a segunda parte foi publicada no Cartas do Alto, que foi lançado em 2017. Então, como foi falado, né, hoje é uma data histórica, 95 anos atrás. Eu fui correr atrás de uma informação assim, que é totalmente irrelevante, né? Mas eu fui verificar, 95 anos atrás, no dia 7 de maio de 1927, também caiu no sábado, como hoje. E aí, bom, a informação que eu recebi é que foi na fazenda Maquiné, né, nos arredores de Curvelo, né? E, bom, então, ninguém melhor para contar o que foi que aconteceu nesse dia, que foi 7 de maio de 1927, do que o próprio Chico Xavier. Ele que vai contar o que aconteceu. No livro No Mundo de Chico Xavier, de Elias Barbosa. Tem vários capítulos desse livro que tem entrevistas e tudo, e no segundo capítulo tem essa pergunta aí. Lembre-se de sua primeira participação. Lembre-se de sua primeira participação na primeira atividade que assistiu, e qual foi essa atividade? Recordo-me, minha primeira tarefa espírita foi a prece que se fez em torno de minha irmã doente no próprio quarto em que ela se achava. Pode mencionar a data? 7 de maio de 1927, pela manhã. Então, esse aqui é o convite que vocês receberam, alguns receberam, né? E eu achei que seria interessante eu explicar esse convite, o que está escrito aí. Então, olha só. No início não havia nada, apenas uma página em branco, com tudo por escrever. Tudo era novo e, final, em 1928, mal se completara o primeiro ano de mediunidade do mineiro Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, cidade com apenas 4 anos de existência. Então, Pedro Leopoldo tinha só 4 anos de existência. Então, nós estamos em 1928, a mediunidade, a primeira psicografia do Chico foi em 7 de julho de 1927. Então, vejam bem, nós estamos no início de meados, né, de 1928. Tá? Chico era completamente desconhecido fora de sua cidade natal. Na verdade, nem havia Chico Xavier, porque ele nem assinava Chico Xavier, visto que seus escritos eram assinados F. Xavier. Ele era, como sempre foi a vida toda, muito humilde e tudo, então ele tinha receio de assinar as mensagens. Quando uma pessoa está começando a mediunidade, tem muita dificuldade, por causa do animismo. Será que a mensagem é minha? Será que a mensagem é do Espírito? Ele tinha receio de fazer isso. Então ele assinava F. Xavier. Até que chegou um momento que o Emmanuel cobrou dele de que ele ia ter que colocar o nome dos Espíritos, senão ele mesmo ia assinar tudo. Então aí o Emmanuel ia assinar tudo. Então ele começou a identificar os Espíritos.
Então, em mais de 30 dos primeiros textos dessa obra, não há identificação do espírito comunicante, de modo que não é possível saber se se tratam de produções mediúnicas ou de criações de sua própria mente. As mensagens contidas aqui são um marco zero das primeiras que Chico Xavier publicou na vida, bem antes do lançamento de qualquer um de seus livros. Aqui cabe informar para vocês que aquele livro que eu mostrei para vocês, Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, e Lições para Angelita, foram publicados, as suas mensagens foram publicadas nos seus respectivos jornais antes do primeiro livro oficial, que é Parnaso de Além Túmulo. Deixa eu ver aqui. Bem antes do lançamento de qualquer dos seus outros livros. São os passos iniciais de uma jornada mediúnica gloriosa e sem precedentes, que se estendeu por mais de 70 anos. Então, finalizando aqui, esse livro reúne as coleções completas de mensagens de Chico Xavier, os jornais Gazeta de Notícias, O Jornal, Jornal das Moças, Novo Almanaque de Lembranças do Uso Brasileiro, Diário da Noite, Correio da Manhã, Nação Brasileira e a Nação, dos anos de 1928 a 1944. Foi assim que tudo começou. Bom, antes eu vou acrescentar uma coisa aqui que não estava aqui no livro, né? É importante a gente falar, algumas pessoas aqui estavam lá na sopa hoje, né? Lá no Luiz Gonzaga. A sopa tem o nome de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, né? E amanhã é o Dia das Mães. E esse livro é dedicado à mãe de Chico Xavier. Eu gostaria só de ler alguns trechos aqui da nossa homenagem aqui. É curioso que nós acabamos de ver a irmã de Chico Xavier, que estava com esse processo obsessivo, né, da primeira atividade mediúnica do Chico Xavier. Então, no início da década de 70, ela fez uma palestra. Então, ela fez uma palestra. Deixa eu ler aqui. Vou encontrar aqui e vou ler para vocês alguns trechos. Sim. Então, ela nasceu em 1981 no hospital chamado Hospital João de Deus. 1800. Como? 1800. 1881, isso mesmo. Ela se casou aos 13 anos, né? Então vamos só ler alguns trechos da Tiquinha, né? Mamãe deixou. Mamãe deixou. Ih, cara, tá falhando. Vamos ver aqui. Ele está muito perto, afasta um pouco. Ele está muito perto lá. Mamãe. É perto dele. Aí. Estava funcionando também. Você está muito perto aqui. Alô? Vamos lá, Wagner. Mamãe. Vou ficar aí para você ficar. Mamãe deixou uma semente de amor no coração de cada filho. Pela sua... Só funciona para o Eugênio. Deixa o Eugênio segurar. Mamãe deixou uma semente de amor no coração de cada filho, pelas suas expressões de bondade e simplicidade. Vamos ver aqui. Eu recordo aquela criatura que soube ser mãe delicada, esposa responsável, fiel, sem medir sacrifícios, mesmo nas fases mais aflitivas da nossa vida. Então, basicamente isso aí já tem algumas informações aqui. Ela desencarnou
Em 1915, quando Chico tinha 5 anos, né? Vamos passar adiante, então. Então, o livro tem essas mensagens desses espíritos todos aqui. Coloquei em ordem alfabética, todos são muito importantes, tá? Agora nós vamos começar a falar das curiosidades do livro. Esse livro tem algumas coisas que nenhum outro livro tem. A primeira coisa é que esse livro tem mensagens de Chico Xavier. Mais longe, abaixo daqui. Pois. Pode falar? Aí, tá bom. Mais baixo. Pode falar sem microfone? Cada filmagem. Alô? Então, esse livro então tem poesias de Chico Xavier. Como a gente estava falando, as mensagens eram psicografadas e a gente tinha receio de identificar quem era o espírito e tudo, né? Então, a Vinha de Luz Editoras e o Geraldinho fizeram uma pesquisa em cima de todas essas mensagens da primeira fase de mediunidade de Chico Xavier, e várias delas que estão contidas nesse livro foram atribuídas a Chico Xavier. Então, nós não estamos falando de psicografia, nós não estamos falando de espírito também, estamos falando de Chico Xavier mesmo. Então, isso é uma coisa inédita no livro. Além de ter mensagem de Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Alto de Souza, de Emmanuel, Humberto de Campos, todas essas pessoas, esses espíritos de luz. Essa é uma das mensagens que, segundo a nota de rodapé, é atribuída também a Chico Xavier, sobre a dor. Então, olha só que bonita. Suporta calma dor e padeceres, convicto de que até dos sofrimentos, no desempenho austero dos deveres, manda um sol que clareia os sentimentos. Tolera sempre as mágoas que sofreres, em teus dias tristonhos e nevoentos. Há reais e legítimos prazeres, por trás dos prantos e padecimentos. A dor constantemente em toda parte inspira a epopeias fulgurantes, nas lutas do viver, no amor, na arte. Nela existe uma célica harmonia que nos desvenda em rápidos instantes mananciais de lúcida poesia. Então, gente, eu imagino que Chico Xavier é um enigma mesmo, né? Porque é uma pessoa que teve o que na época se falava de estudos rudimentares, uma pessoa que mal completou o primário, né? Conseguir fazer trabalhos com esse potencial, né? É uma coisa fantástica, né? Essa daqui, então, vocês devem ter curiosidade de saber como que as mensagens apareciam nas revistas e nos jornais, né? Então, essa daqui é uma das publicações, né? Não vai dar para a gente ler isso porque é muito comprido e tudo, mas, inclusive, amanhã, como sendo o Dia das Mães, essa mensagem eu achei tão bonita a ilustração também. Essa aí é do O Jornal, do suplemento literário. Aí, uma outra coisa que não tem em livro nenhum foi que a gente descobriu a tal das charadas. As charadas eram, inclusive, enigmas, né? Passatempos de grande predileção naquela época, né? Que você tinha que desvendar o resultado, não é? Então, vamos imaginar, essas mensagens, elas tinham códigos, então eles aparecem com esses números aí, tá certo? Então, você tem que descobrir uma palavra-chave através dessas mensagens.
Isso tudo vai ser explicado direitinho no livro, de uma forma bem ampla, também não é uma coisa tão simples, né? Aí vocês vão poder compreender direitinho e tem as listagens lá, um monte de imagens que mostram, inclusive, quantas charadas que ele fez em determinada época. Então, ele era muito bom nisso. E ele psicografava muito, né? Fazia muitas desses passatempos, né? Uma das coisas que, infelizmente, a gente não conseguiu descobrir nessa obra foi que esses exercícios apareciam denominado Bloco dos Três, né? E o Chico era um dos três e os outros dois a gente sabia apenas o nome, mas não conseguiu identificar entre os moradores de Pedro Leopoldo. Essa mensagem aqui, com certeza, boa parte de vocês. Alô? Boa parte. Aqui? Boa parte de vocês devem conhecer essa mensagem. Vocês sabem quem é a autora dessa mensagem? Eu só vou falar antes que a mensagem foi publicada na época como F. Xavier. Era inclusive uma das poesias prediletas dele. Vocês sabem quem é a autora dessa mensagem? Não? Alta de Souza. A Alta de Souza publicou essa mensagem, Senhora da Amargura. Foi a primeira, né? Foi a primeira que ela escreveu. Também temos as mensagens de Celeste Jeremias, que é de Antero de Quental também. Antero de Quental também acompanhou Chico desde o início, desde o Parnaso, durante muitos anos, né? E aqui nós vamos começar a pegar agora alguns trechos mais interessantes do livro, né? Então o livro pode ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte foi o que chegou até aqui desses jornais e revistas, né? Agora essa parte aqui já é uma parte que eu acrescentei depois, o Diário da Noite, Correio da Manhã e outros jornais. Então, em 1944, o Emmanuel estava falando sobre a importância do nosso país, a missão que o nosso país tem. Então vamos lá, vamos ler aí. Dentro de sua posição elevada no capítulo das edificações espirituais, o Brasil prestará ao mundo os mais altos serviços, buscando ensinar com fraternidade, implantando a verdadeira concórdia e defendendo seus nobres patrimônios morais, guardando sobre todas as coisas o princípio inelutável do direito e da justiça. Então essa mensagem, esse trecho foi publicado no Correio da Manhã, um dos maiores jornais da época no Rio de Janeiro. Essa daqui é um outro trecho que nós encontramos no Diário da Noite, também um grande jornal dos diários associados, um dos jornais de maior tiragem na época também, de Emmanuel. Aproveiteis, amigos, a vossa hora. O tempo é uma riqueza preciosa. A terra tem sede de amor e de simplicidade. Amai e tornai-vos simples. Assim regenerareis o coração com as forças profundas. O orbe inteiro sai agora das faixas da infância para experimentar uma época nova. Preparai-vos, pois, com Jesus Cristo para o futuro milênio, porque a vida não desaparece e a alma é imortal. Vamos passar adiante aqui nós temos também outras mensagens de Emmanuel também, né? Vamos só passar porque a gente... tem mais uma de Emmanuel aqui. Vamos ler essa para vocês. A voz suave do Cristo chega até nós, afirmando:
que a justiça perfeita ainda não é da terra, que somente no alto o seu império guarda os mais legítimos fundamentos. Então, essa aí faz parte do Diário da Noite, 1939. Essa daqui nós temos mais uma outra do Diário da Noite, 1938, quando Emmanuel fala: necessitais compreender aí no mundo o caráter transitório das atividades que vos retém no planeta, de modo a conseguir entender melhor os dois infinitos, do espaço e do tempo, porque a verdade é que todos os homens são detentores de um direito de breve hospedagem sobre a face da terra. Muito interessante, né? Aqui temos mais algumas também. E vamos pegar mais essa daqui. E essa mensagem também fala sobre o Brasil. Mensagem de Torres Homem, que foi um político lá no Rio de Janeiro. Não é em vão que temos afirmado a nossa fé no Brasil como pátria da fraternidade e do Evangelho. Todas as nações do mundo tiveram sua hora histórica no relógio infinito que marca os grandes instantes da evolução da humanidade. Futuramente, porém, o relógio da evolução do planeta assinalará a hora do Brasil como pátria do amor fraterno e dos princípios cristãos. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. E agora, se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição, posso responder. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o nosso trabalho? Vou começar. Pode começar. Quanto tempo você levou na pesquisa deste livro, só deste livro? Olha, deste livro, eu já tinha o material quase todo pronto na época era um trabalho que era para emendar com o trabalho de Palavras Sublimes, 2014. Já estava tudo pronto. Inclusive, eu acho que foi nessa época que o Bacelli fez o prefácio, né? Eu não me recordo nessa época se eu já tinha colocado a parte subsequente. Eu acho que essa parte eu acrescentei depois. Então, foi demorando muito. Inclusive, a pesquisa foi lá para Portugal para pesquisar sobre o almanaque, pesquisar sobre o charadismo. Inclusive eu também pesquisei, porque olha só, como é que a gente ia publicar o livro com charadas se a gente não tinha nem a resposta das charadas? A gente não sabia nem como resolver o problema, entendeu? E eu tive que correr atrás também. Encontrei um charadista que era muito experiente, um de grande destaque, e ele resolveu as charadas. Algumas eu consegui resolver, que eram as mais fáceis, e aí a gente conseguiu botar, senão ia ficar incompleto, né? E aí, então, mais ou menos, desde 2014 para cá. Aí depois fomos acrescentamos a nação que eu encontrei. A gente sempre está encontrando mais alguma coisa, né? Eu acredito que o material que foi enviado para o Rio de Janeiro já não tem mais. Eu já me cansei de procurar, agora não tem mais mesmo. Mas foi muita matéria, foram centenas de matérias, mensagens que foram psicografadas e enviadas para o Rio de Janeiro. Através dos seus amigos, né? O Ataliba, não é isso? E o Juca, né? Então. Juca de Andrade, ele foi o fundador do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, aqui da cidade de Sete Lagoas. E o Ataliba Ribeiro Viana foi o primeiro presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Fizeram essa indicação. Ô João, aproveitando, nos conta aquela curiosidade da irmã do Chico, a Tiquinha, o apelido dela era esse, né? Ele chamava Maria da Conceição Xavier, que passou a conhecer o Jaci Pena, se tornou marido em 29, a partir de 25 você descobriu. Isso. É interessante isso, né? Aqui a gente está numa conversa informal, o John pode me ajudar também, e aí vamos só
bater papo aqui, né? Então, eu fui pesquisando o Jornal das Moças. O Jornal das Moças era uma das melhores revistas da época. Antes do Cruzeiro e tudo, era melhor. Tinha de tudo que você puder imaginar. Tinha as informações sobre moda, tinha as informações de misses, né? De beleza, né? Tinha a parte social, tinha tudo que você puder imaginar. Tinha também questão de moda, né? Culinária. Hoje em dia, a gente faz uma paquera de uma maneira bem diferente, né? A gente usa Facebook, essas coisas. Naquela época, as pessoas faziam o que na época era os galanteios, digamos assim, né? O assédio, através dessa revista. Então, lá tinha o que se chamava os bilhetes postais. Então, as pessoas mandavam o bilhete postal, que é uma mensagem pelo correio, é claro que não tinha outro meio na época, né? E aí, imagino que algumas semanas depois era publicado, né? A revista era quinzenal. E aí, eu não sei por qual motivo, que o John também não sabe, mas ele vai tentar descobrir, que essa revista exercia de alguma maneira um fascínio sobre a cidade de Pedro Leopoldo. Porque muitas pessoas de Pedro Leopoldo participavam dessa revista e mandavam os bilhetes postais. E a Maria da Conceição Pena Xavier, né? Ela mandava várias também. Então ela falava de várias coisas que acontecia. Eu não me recordo bem, mas eu acho que tinha corrida de cavalo, era jogo de futebol. Ele fazia esse tipo de comentário, né? Contando coisas que aconteciam em Pedro Leopoldo naquela época. Mas uma outra coisa que ela fazia também era trocar esses bilhetes postais. E ela começou a trocar bilhete postal em 1925 com o Jaci Pena. E esse Jaci veio se tornar quem? O esposo dela, não é? Ela acabou se casando com uma pessoa que ela conheceu através desses bilhetes postais no Jornal das Moças. Essa mesma irmã foi a mesma irmã que mais adiante foi obsidiada, né? Qual era a segunda parte? Não, a Jaci Pena é irmã de Dona Carmen Pena Perácio. Então, o casal Perácio foi o casal que iniciou o estudo da mediunidade com o Chico Xavier. Muito embora, né, o Geraldinho conta, né, que desde tenra a idade, o Chico falou que ele já tinha na mente dele todos os estudos, né, da obra de Kardec. A mente dele, né? 5 anos de idade, ele tinha na cabeça todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então. Isso não é Geraldinho que falou, não. Isso foi o Chico que me falou. Tá bom. Tá bom. Então o Carmen Perácio e o José Hermínio Perácio iniciaram ele nos estudos da mediunidade. Está respondida? Não, é interessante porque na nossa pesquisa é uma coisa muito curiosa, né? É desafiadora, né? Eu imaginava que Jaci teria conhecido Tiquinha na época do tratamento do Chico em 1927. Que não foi. E o João descobriu como é que é o nome? Correio? Bilhetes postais. Bilhetes postais. Ele descobriu que o povo de Pedro Leopoldo já era namorador naquela época. Tinha futebol, tinha teatro, tinha tudo. Mas ia namorar no Rio de Janeiro. Pois é, meu povo ia pro Rio de Janeiro e faz isso. Hoje Instagram e Facebook. Ou seja, não mudou nada. Só que não é seguro, né? Na época não era, não.
mandava a carta, não vi ninguém, não tinha fotografia, não sei cartão certo, não. Mas se faz isso hoje, né? Manda foto errada, né? E deixa eu só completar, só um instantinho. E isso é uma curiosidade que alguém vai ter que descobrir por qual motivo que como que essa revista chegava aqui, né? Que, então, vai ver que alguém fazia a assinatura dessa revista, né? O John tem uma ideia de quem pode ter sido, né? Mas também é curioso isso, né? Como que todas as pessoas tinham acesso a essa revista, né? Porque eram muitas pessoas que comentavam lá, não eram poucas não. Eram uns 10, até mais de 10 talvez, mandavam esses bilhetes postais e tudo. Então muita gente de Pedro Leopoldo tinha acesso a essa revista. Ô, João, O Geraldinho estava... sim. Não, eu queria que você falasse também, desculpe a minha voz, porque além do que você achou escrito, você achou nesses jornais muitas fotografias do Chico, que infelizmente não deu para a gente reproduzir por causa da qualidade. Isso. Mas esses jornais publicavam muitas fotografias do Chico. Só que com o passar dos anos, o papel foi ficando muito amarelado, destruído, nós não tivemos condição de recuperar. Mas ele descobriu uma verdadeira fototeca do Chico Xavier nos jornais da época, lá no Rio, na década de 20, 30, 40, né? É uma tristeza isso, né? Porque esse material eu divulgo na minha página do Facebook e tudo, né? Porque não tem a qualidade, infelizmente, para publicação, né? Então, as fotos que foram publicadas nesse livro aí provém de uma única matéria, que é a tal da fatídica matéria do Davi Nasser, né? Detetive no Além. Não é? Quase todas as fotos são que são muito boas, as fotos também. Eu acho as fotos ótimas. Mas infelizmente tinha outras que eram muito boas também, mas da revista A Cigarra, por exemplo, que eram fotos maravilhosas, mas infelizmente falta de qualidade de impressão. Você imagina, um material de 70 anos atrás, não dava mais para aproveitar. Fala o nome do seu site para o pessoal pesquisar. Sim, o meu Facebook mesmo, é João Marcos Develin. Vocês podem pegar o meu nome, está na capa do livro, e vocês podem digitar em qualquer mecanismo de busca no próprio Facebook, vocês vão descobrir, né? Eu tenho também um grupo, né, que eu coordeno, chama Frases Chico Xavier no Facebook, que tem mais de 1.100.000 membros, né? Eu queria só tirar uma dúvida, porque aonde que entra a psicografia do Chico de Cartas de uma Morta, porque eu tinha na minha cabeça que era a primeira psicografia do Chico, então não é. Olha, Não foi a primeira oficial, olha, né? A Cartas de uma Morta é o segundo livro oficial, né? Depois de Parnaso de Aventume, publicado. Então. É provável que tenha sido o primeiro que ele recebeu. E a mãe dele conversando com ele. Isso. Né? Foi publicado depois, mas a gente considera, ele contava para nós que ele recebeu, foi a primeira obra que ele recebeu, só que ele não publicou, que era a mãe dele. No filme, né, como o John falou, as pessoas usam da licença poética e tudo, né? Eu não sei se aquela primeira mensagem que ele psicografou não era a mensagem da mãe dele, né? Foi posterior, não foi? Não, falando de livro. Uma mensagem, não, livro. Mas naquele filme apareceu como se fosse da mãe dele, né? Não me lembro. Eu acho que não apareceu, não? A primeira mensagem foi assinada Um Espírito Amigo. Então. Não deve ter sido a publicação. A publicação foi posterior. Você ia perguntar alguma coisa, João? Não, é sobre
É uma tese que nós conversamos ontem no almoço. Tinha uma pessoa aqui em Pedro Leopoldo que veio do Rio de Janeiro, filho de francês, e que fundou a primeira instituição espírita em Pedro Leopoldo. Todo mundo aqui imaginava, nós pedro-leopoldenses também, que a primeira instituição foi o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado em 21 de junho de 1927. Na revista Reformador de 53, estavam prestando uma homenagem de 50 anos de fundação do Centro Espírita Amor e Luz, fundado no dia 5 de fevereiro de 1903. A primeira instituição espírita em Pedro Leopoldo. Quem foi o fundador? Filho de um francês, curioso, né? O que um filho de um francês veio fazer aqui? E veio parar, não era nem Pedro Leopoldo, era Vila Cachoeira Grande ou Cachoeira das Três Moças, ligado a Matozinhos, a Santa Luzia do Rio das Velhas. Então nem cidade, nem município nós éramos. E ele fundou uma instituição, fundou posteriormente, inclusive foi um dos fundadores da União Espírita Mineira. O Raul Arriot, e aí seria um outro braço de pesquisa, ele era um cara ligado à arte, no Rio de Janeiro. A tese que eu levantei para o João, que provavelmente ele ajudou, porque ele ficou entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E ele que deve ter trazido boa parte. Aqui tinha grupos de teatro, inclusive a família Xavier participava ativamente desses grupos na década de 30. Tem fotos, cinema. Então é muito provável, isso aí é uma tese, né? Não tem como afirmar por enquanto, que o Raul Arriot, que é um personagem importante, Foi presidente da União Espírita e fundador, um dos fundadores, e presidente da União Espírita Mineira. Provavelmente ele foi um dos grandes colaboradores, e Pedro Leopoldo tinha uma riqueza cultural, os antigos eles falam sobre isso, muito grande. Teatro, cinema, futebol, autódromo, corridas de cavalo, campo de aviação, isso aqui em Pedro Leopoldo, né? Então é interessante a pesquisa, né, João? O livro Lições para Angelita. Como foi que você achou esse livro? Olha, Lições para Angelita estava na coleção que ele mandou, de texto que ele mandou pro Aurora, né? Eu fui pegando tudo que eu encontrei no Aurora e depois a própria editora, na pessoa da Célia Soares, achou que a parte dessas 20 mensagens do livro Lições para Angelita deveria ser publicado num livro à parte, porque é um trabalho do Espírito João de Deus e é um trabalho próprio para evangelização infantil, infanto-juvenil até, não é? Para criança de todas as idades. Então é muito interessante porque a menina pequena vai fazendo perguntas para sua mãe sobre vários aspectos sobre a vida e a mãe vai respondendo para ela. E é um texto do João de Deus que acompanhou Chico ao longo de décadas, né? E tem de autoria dele o Jardim de Infância também. Esse caso do livro, o Chico tinha mandado um livro à FEB. Não. Essa história é uma outra história. Ele mandou para o Aurora mesmo. Para o Aurora de Inácio Bittencourt. Através das publicações dessa mensagem, o Manuel Quintão passou a conhecer o trabalho e ele começou depois. A questão é que, depois de um certo tempo, ele quis encontrar esse material novamente. Hoje em dia seria muito fácil fazer isso, mas naquela época não era. Mandou lá para um lugar longe, né? Biblioteca Nacional e tudo, ele morava em Minas, né? Ele mandou cartas para a Federação Espírita Brasileira querendo encontrar esse material e nunca recebeu resposta e ao longo de muitos anos ele procurou esse material, não encontrou o material
E nós tivemos a facilidade de encontrar esse material e publicamos em 2012. Isso eu acho que é interessante contar, né? A preocupação que o Chico tinha com a evangelização infantil, né? Trazendo um pouco do pedagogo que era Allan Kardec. É verdade. Né? Então, a grande preocupação dele com as crianças. Né? Deixa eu completar. Respondendo um pouco aí ao Fontana, esse livro também é o seguinte, porque, como o João falou, o Chico mandou o livro em fascículos. São 20 fascículos que o jornal Aurora publicava, naturalmente, em datas diferentes. Depois ele quis recuperar esse livro como um livro só. E ele escreve para a Federação Espírita Brasileira, na pessoa do então presidente Vantuil de Freitas, e a carta dele foi publicada no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Ele reclamando com o presidente da Federação Espírita Brasileira que há muito tempo, há muitos anos, que ele esperava que alguém do Rio de Janeiro encontrasse essa publicação que o João de Deus tinha escrito para as crianças, e que era um livro muito bonito, e que, infelizmente, pelo tom da conversa entre ele e o Vantuil de Freitas, ele lamentava que o Vantuil de Freitas respondia que não tinha achado. Então, quem achou, gente, o livro foi o João Marcos Vermelhin. Ele que achou. Só que ele, ao entregar o material para a Vinha de Luz, ele entregou esse material junto com aquela dos livros todos, com a Chico Xavier, a Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. Quando a Célia Soares, que é a nossa revisora e diagramadora aqui da Vinha de Luz, quando ela vai fazer a diagramação do livro, ela se lembra que no livro do John, ele cita essa insatisfação do Chico, né? Que o John faz a transcrição da carta do Chico ao Vantuil de Freitas, reclamando: cadê o livro do João de Deus, das crianças? Vocês tinham que achar aí no Rio de Janeiro. Ele se lamenta, não é, John? Como a Célia tinha feito a diagramação do livro de John, ela ligou as duas pontas. E me ligou: Geraldinho, achamos o livro do João de Deus, o famoso livro, né? E o Eugênio está aqui nos contando, a Eugênia testemunha disso, quando o livro foi lançado aqui pelo João Marcos, aqui na casa de Chico Xavier, o Lições para Angelita, a Cidália, irmã de Chico, a irmã mais nova de Chico, não pôde vir porque ela estava doente. Ela ficou em casa. Mas saindo daqui, o Eugênio levou o livro para ela. E quando o Eugênio entregou o livro para a Cidália foi tomada. Ela era uma médium de incorporação, de psicofonia muito poderosa, do grupo Meimei durante anos. Ela foi tomada pelo espírito do Chico Xavier, que chorando, né, Eugênio? Chorando, agradeceu aí ao trabalho do João, ao trabalho da publicação do Lições para Angelistas. Talvez você nem saiba disso, né? Olha aí. Deus lhes pague. E ele falava: Deus lhes pague. O espírito do próprio Chico incorporado na irmã, no dia do lançamento do Lições para Angelistas. Maravilha, isso. Conheci esse fato. Ô, gente, isso é uma delícia, né? A gente... Eu falo que não é médico. Imagina, se não fosse. Ele achou, você sabia o que tinha achado. Sem saber o que tinha A achado. bendita lamentação, porque se eu não tivesse feito essa lamentação, eu não teria encontrado no livro da Sueli e nunca teria sido encontrado esse O João não teria registrado no livro biográfico dele, foi do Voo da Garça, né? Aliás, o Chico, como o Chico era um bom charadista, considerado dos melhores do Brasil, vocês vão ver isso aí no livro, considerado dos melhores do Brasil. Ele era também um bom charadesista, né? E ele vai espalhando as suas verdades em todos esses livros, já são 537. O Marco Paulo Denútil do Espírito está aqui. Ele pesquisou 75 livros do Chico Xavier
só para estudar o tema do Apocalipse. Tudo como se fosse uma peça de xadrez, não é, Marcos? Apareceu mais. E apareceu mais livros. Então já podemos chegar a 100, como é que é? Já, né? Mais de 100 livros. Quer dizer, está tudo lá, espalhado pela psicografia dele, no Apocalipse segundo o Espiritismo, no Apocalipse, o Espiritismo no centro da revelação. E mais, ele, na sua humildade, quando perguntado, e eu mesmo fiz essa pergunta a ele, né, a respeito do Apocalipse, na humildade ele dizia: isso eu não entendo nada, não entendo nada. Teve um repórter que fez essa pergunta a ele, que já foi publicado em livro, e ele dizia: olha, esse assunto do Apocalipse eu não entendo, mas eu creio que no futuro aparecerão pesquisadores que irão desvendar o assunto. Esse é o Chico, minha gente. Bom, Espetacular. Nós entramos numa dúvida hoje que eu gostaria de perguntar para a pessoa que talvez possa esclarecer essa dúvida, né? Eu estava lá no Meimei hoje, com o pessoal lá também de Santos, né? E aí a gente viu uma foto lá e eu falei que era da mãe do Chico. Desejo só contar todas. Eu falei que era da mãe do Chico. Eu conheço a foto há muito, muito tempo. E a irmã dele falou que era de uma irmã do Chico, né? E aí eu falei assim: olha, eu tenho 99% de chance de achismo que é a mãe do Chico. Aí eu fui lá, abri o Google mesmo, tirei a foto e lá estava escrito. Então, aí ficou na dúvida, né? E aí eu conversei com o John e tudo. Bom, se não for, né? Aí você está falando que não tem fotos da Maria João de Deus, né? Ô, João, Então, ao longo de muitos e muitos anos, eu acredito em Geraldinho, piamente e tudo, mas então, ao longo de muitos anos, as pessoas foram espalhando uma foto, né, em toda a internet, de que aquela pessoa é a mãe de Chico Xavier. E, no entanto, também uma outra pessoa, que é uma pessoa que eu confio bastante, um grande biógrafo, que é o Ranieri, também publicou no livro dele essa foto como sendo da mãe dele. Nosso agradecimento profundo a todos vocês, ao pessoal de Santos que veio com tanto carinho, a nossa gratidão. Temos aqui a Alana também de Rio das Ostras, do estado do Rio, que veio especialmente para o nosso lançamento. A Maria Consolando aqui, pertinho, né, de Lagoa Santa, que também estão conhecendo a casa pela primeira vez. Muito obrigado pela presença de todos vocês, amigos de Belo Horizonte, de Pedro Leopoldo, que agora, retomando as atividades públicas da Casa de Chico Xavier, domingo que vem às 5 horas, o grupo de estudos estará funcionando aqui normalmente, e às 18 horas o culto do Evangelho no Lar. Quem quiser participar, convidem os amigos. Vamos dar prosseguimento, né, às nossas tarefas públicas e também em Belo Horizonte no Grupo Espírita Saber Amar. Nós recebemos pelo e-mail uma homenagem de um irmão que se chama Sérgio Rodrigues de Frias. Se não me engano, ele mora no Rio, e ele fez um poema ao homem Cândido, em homenagem ao lançamento deste livro do João Marcos Veguelin, que é este livro da Vinha de Luz. E o Sérgio escreveu tão bonito que eu vou me permitir aqui ler para vocês. Poema ao homem Cândido. Cândido de amor e ternura pelos seus semelhantes. Cândido de abnegação e caridade sem limites. Cândida paciência e humildade exemplares. Cândida alma de nobres ideais.
cândido de simplicidade e pureza, como uma criança. Cândido protetor da natureza, cândido em atos, em gestos e em palavras. Cândida sabedoria celestial, cândido como um anjo, amigo e protetor. Cândida bondade a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Cândida luz que veio do alto do céu. Cândido homem de fé inabalável. Cândida alegria e jovialidade espiritual. Cândido amigo de todas as horas. Cândida presença iluminada e bendita a nos abraçar todos os dias, em nome de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Cândido Francisco Cândido Xavier. Autoria Sérgio Rodrigues de Frias. Lindo, né? Nós agradecemos aí com emoção a presença de vocês. É mais um filho de Chico Xavier que vem ao mundo. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Então eu quero agradecer para vocês todos. Eu espero que esse livro traga profundas reflexões, que traga muita luz, muita paz, muitas bênçãos para vocês. E eu ousei pedir um presente. E o Eugênio vai colocar esse presente. Pode, Eugênio? Nossa. É uma música. E, então, eu tinha visto mais cedo. Essa música é uma homenagem ao Chico, que nós compartilhamos aí em nome do Pequeno. Chico, Chico.
Viva Chico Xavier! Vou fazer a prece para nós. Acho que já é a emoção que eu estou sentindo agora já é uma prece. O sentimento de muita gratidão a essa pessoa. E como ele era muito devoto de Maria, antecedendo o Dia das Mães, toda essa data que foi dita aqui, eu acho que nós todos poderíamos dizer somente assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Fica conosco, Jesus, fica conosco, Maria, e nos guarde sob o seu manto de amor e de luz, hoje e sempre. Que assim seja. Maravilha.